Bora comigo fazer uma análise para a semana de 14 de setembro de 2025 dos principais ativos. Então, como a gente sempre faz, eu vou mostrar um painel para a gente dar uma olhada como estão os principais ativos e aí a gente vai focar mais no Euro-USD e no ouro, que são os ativos principais e que com eles carregam praticamente todo o mercado. Vem comigo. Vamos aqui para o MetaTrader 5 na FBS, onde eu tenho o meu painel, onde eu consigo ter uma visualização muito boa de praticamente tudo que está acontecendo no mercado. Lembrando, hoje, dia 14 de setembro de 2025, são 3h15 da tarde e o mercado está fechado. Então, a gente tem a posição do fechamento do mercado na sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui no DXY, que é o dólar. Praticamente estabilizado. Eu tenho aqui um gráfico horário. Vamos expandir para H4, D1. A gente vê que, olha só, muita variação, mas olha que legal isso aqui. Vamos lá, vamos começar. Estou num gráfico diário, certo? O que eu vou fazer? Fractal de baixa, fractal de alta. Quem já acompanha o canal aqui já vai sacar o que eu vou fazer aqui. E vamos analisar para ver. Olha que coisa maravilhosa. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu adoro isso aqui. Ó, vamos desenhar aqui na tela. Puxei a minha retração de Fibonacci. Olha onde caiu 38, 38, 38. Não é legal isso aqui? Porra, difícil, né? Olha só, gráfico diário. Então, o que eu tenho aqui? Vamos interpretar o que a gente está lendo aqui. Nós temos uma retração de Fibonacci praticamente do ano, né? Lá do dia 10 de janeiro de 2025. E aí a gente teve esses picos, tanto para baixa quanto para alta, e agora a gente está nessa tendência. Vamos incrementar esse gráfico? Fractal de alta, fractal de baixa. Adoro isso aqui, dá uma olhada. Ó, que coincidência, né? Olha essa confluência aqui, 38 do leque de Fibonacci com 38 da retração. E olha só, não é coincidência, não é coincidência, não é coincidência, não é coincidência. Então, no gráfico diário, a gente está vendo toda essa movimentação do dólar. Está seguindo o que está previsto. Qual é a tendência para os próximos dias? Para você que me acompanha aqui, você sabe que uma vez que ele rompeu o nível de 38, ele tende a retrair do 61, agora a tendência é ele chegar nessa região aqui. Eu vou marcar, ó, tá vendo? Ó, região de suporte, onde eu tenho esse nível. Aqui eu tenho uma nova tomada de decisão. Então, no gráfico diário, no índice do dólar, a gente vê uma tendência de queda que está utilizando esse 38,2 do leque como suporte de uma linha de tendência de baixa e a tendência é que ele continue descendo. Vamos ver quantos pontos a gente tem mais ou menos até aqui, ó. Pouco, dá 200 pontos, muito pouco. Isso pode andar assim, ó, rapidinho. Legal, né? Vamos deixar aqui guardadinho. Vamos voltar para o gráfico horário, olha só. E aí vamos para o euro, cadê? Vou fazer a mesma coisa, gráfico diário. Aqui a gente já vê a tendência de alta, que é inversamente proporcional. Se o dólar está caindo, é sinal que o euro, o USD, está subindo. E eu tenho uma tendência clara de alta aqui, ó. Gráfico diário. A gente pode pegar aqui fractal para fractal. Vou pegar desse daqui, ó, que é mais relevante. Daí a gente vê. Opa, o que eu tenho aqui? A gente vê que ele parou no meio do caminho. Não chegou nem num canto nem no outro. Posso ajustar? Pode. Olha só, mas já foi. Então, vamos deixar ele aqui. O que aconteceu aqui no meio do caminho? A gente tem que buscar mais informação. O que eu vou fazer? Eu vou puxar uma retração, também praticamente do mesmo fractal, para a gente ver. Ahá! Eu adoro isso, sabe por quê? Porque eu não tinha visto, eu não fiz nada. Olha onde caiu o
nível de 38,2. Aqui, ó. Por isso que eu estou falando, do nada. Não, não é do nada. A gente puxa uma retração de Fibonacci longa, a gente vê que isso aqui, olha só, aconteceu perfeitamente num gráfico diário. Qual é a tendência? Continua a tendência de alta, o que é lógico. Se eu tenho o dólar em tendência de queda, eu tenho o euro em tendência de alta. Gráfico diário. Vamos para o H1. Olha só. Aqui em H1 eu também posso fazer isso aqui, ó. Vamos ver de novo? Olha isso aqui, ó. Fractal, fractal, fractal de baixa, fractal de alta. Dá uma olhada. Aonde vai cair o 38? Dá uma olhada. De novo, ó. Aqui, ó. Meu, que loucura que é isso. Eu vou automatizar isso aqui e colocar tudo em estratégia. Olha só. 38 aqui. Fractal de baixa, que é onde está posicionada aqui a retração. Fractal de alta. Olha onde caiu o 38. Num gráfico horário. Depois ficou lateralizado. E olha, em qual é a faixa que ele está lateralizado? Aqui. Olha isso. Ó. O que eu tenho aqui? Os limites da retração de Fibonacci que eu tracei. Cara, é muito legal isso. É muito legal. O que eu estou fazendo? Eu estou testando isso daqui e vou automatizar para que quando eu faça essa marcação, essa retração, eu não precise ficar esperando aqui no gráfico como ele bater aqui nesse momento. Vamos deixar guardadinho aqui. Vamos agora para o ouro. Shao USD. Também estou numa tendência de alta. Vou fazer a mesma coisa, tá? Fractal de baixa, fractal de alta. Ó. Eu vou pegar desse fractal para esse. Olha isso. Cara, vamos lá. Por isso que eu falo que é super importante você aprender fractais. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, explicando detalhadamente. Olha só, ó. Estou num gráfico diário. Se eu tivesse feito isso antes, cada posição dessa daqui, eu poderia tranquilamente ter feito entradas muito certeiras. Agora, como eu estou numa tendência forte de alta, eu vou traçar aqui, ó, uma retração de Fibonacci curta, ó. Curta entre aspas, né? É um gráfico diário. E eu quero ver aonde vai cair. Eita, olha só que maravilha. Vamos dar um zoom para vocês entenderem comigo? Deixa eu tirar daqui. Começa a ter muita coisa no gráfico, às vezes pode confundir. Olha só. Onde caiu o 38 da retração. Ó. Aqui. Aqui. Tá validado ou não tá? Tá. Tá valendo isso aqui? Tá valendo isso aqui. Então é isso que eu queria mostrar. Vamos tirar o zoom para a gente poder ver. Trazer para cá. Eu gosto de fazer análise assim. Eu não analisei nada disso. Eu simplesmente abri o MetaTrader aqui na FBS, comecei a gravar o vídeo. E estou me surpreendendo como vocês estão se surpreendendo agora. E aí eu vou olhar aqui, olha só. Ele estabilizou, chegou na resistência por esse nível da retração. Quais são as tendências? Se ele continuar a tendência de alta, eu tenho esse nível aqui. Se ele reverter, ele deve descer de volta até o zero. Rompendo, ele tende a buscar o 38 novamente. Gráfico horário. Olha isso, que bonito. Vamos fazer de novo? Eu não fiz, tá? Vamos ver o que ele vai fazer agora. Se está certo ou se está errado aqui, ó. Fractal de alta, fractal de baixa. Caracoles. Vou mudar a cor aqui, ó. Vocês já vão entender por quê. Cara, é muito legal isso. Muito legal. Cadê o meu? Eu prefiro mais escuro. Este aqui, dark turquesa. Turquesa escuro. Olha isso. Vamos lá desenhar. De novo, ó. Fractal de baixa, fractal de alta. Onde caiu o 38? Aqui, ó. Ó. E olha só, onde ele está estabilizado? Nesse nível aqui. Então, eu tenho diferentes níveis de retração de Fibonacci, com tempos gráficos diferentes, e ele está me mostrando exatamente a mesma coisa. Então, perfeita. Tá? A gente vai deixar isso aqui para a gente ver depois. Qual a tendência do ouro? No momento é uma tendência de queda. Agora tem que esperar a abertura do mercado para a gente poder ver efetivamente o que vai acontecer. Então, a gente já viu
o DXY, né, que é o dólar aqui embaixo. Nós vimos o euro USD, que está aqui em cima, e vimos o ouro, que é a previsão para a próxima semana. Cara, é muito interessante quando a gente faz uma análise assim, sem ter olhado o gráfico, abriu e sai analisando, e utilizando os conceitos de fractais e retração de Fibonacci e leque de Fibonacci. Você não precisa mais nada. É fantástico isso. Então, o que acontece? Aqui na FBS, eu tenho essa visão muito clara, tanto do painel quanto das análises. E eu recomendo, você que está procurando uma corretora bacana, honesta, que tem suporte e que paga em dia, é a FBS. Abre sua conta. O link está aqui embaixo. Venha operar junto comigo. Tchau!